conversa muito com os nossos participantes, porque a cultura ainda é a gente procurar o endócrino, o psiquiatra, o cardio, o uro, o nefro. E aí cada um só vê aquele pedaço do corpo humano, né? Então aí prescreve aquelas medicações. Aí vai no outro especialista, ele prescreve outras medicações. Chega no final, o paciente está demonstrando alguns sintomas que, na verdade, são respostas das interações medicamentosas. Por isso que a gente foca muito. Vem na clínica Cis Santos, vem procurar seu médico de família, que ele vai conseguir coordenar o seu cuidado. Ele vai ver quais todas as medicações você toma, o que uma está fazendo de mal com a outra, porque aí sim ele vai te indicar para o especialista certo. Várias pessoas, às vezes, nos acionam. Eu queria ir supondo, na gineco. Tá, mas qual é o problema? Não, porque eu estou precisando do preventivo. Na clínica Cis Santos eu não preciso ir no ginecologista, né? A gente consegue receber o resultado dos exames, identificar se tem necessidade, de fato, de passar para o gineco. Só vai no gineco, só vai no uro, só vai no endócrino, a partir do momento que o seu médico de família identifica que tem a necessidade. Porque a gente é responsável de atingir pelo menos 75% de toda a resolutividade. E você só vai para o especialista quando realmente necessita. Os médicos lá da gente conseguem identificar qual o exame correto, em vez de ficar expondo o paciente à radioatividade ou alguns procedimentos invasivos sem necessidade. E aí tem menos risco de contaminação, né, Lu? E, de fato, a gente consegue identificar previamente alguma doença antes daquilo efetivamente fazer mal à vida da pessoa, né, Lu? Sim, em muitos casos, a gente sabe, a gente tem convênio, a gente fala, se eu tenho convênio, eu quero usar. Então, a gente acaba procurando mesmo alguns especialistas. Eu falo, eu sou esquecida com algumas coisas. Se eu não anotar, eu sei que eu vou esquecer. Então, se eu vou no cardiologista, por que eu vou falar que o meu estômago está ruim? Então, muitas vezes, realmente, ele vai para o cardio, só fala das suas queixas de cardio. Então, esse paciente acaba ficando com uma polifarmácia, cada um com uma receita de um médico especialista, que às vezes o cardiologista pode ter dado, um exemplo, um protetor gástrico, por causa das medicações cardiológicas que toma, mas ele foi no gastro, o gastro passou um outro, ele acaba tomando os dois porque não houve esse tipo de conversa. Então, a gente realmente pede isso, que faça o acompanhamento com o médico de família, porque realmente a gente consegue ter essa visão um pouquinho mais ampla de evitar também esse uso irracional dos medicamentos, que a gente também é um problema mundial. A gente pode falar do uso irracional dos medicamentos e realmente só ir ao especialista quando realmente for uma necessidade. Então, e a gente que nem a gente fala, mas meu médico de família, eu liguei hoje, só tem consulta para maio. Não importa, nós lá somos uma equipe. Passou comigo, se for um caso mais complexo, que a gente fala que não é uma urgência, é um caso que já vem sendo acompanhado, uma coisa mais crônica, a gente tem reunião de equipe toda semana. A gente discute os casos entre nós, porque às vezes a enfermeira teve uma fala daquele paciente, daquele participante e trouxe para a reunião para a gente poder enxergar realmente o que pode estar acontecendo. Então, a gente tem lá muita escuta ativa, a gente realmente tenta, que às vezes você fala, eu sei que não tem nada a ver com você, eu já escutei isso. Doutor, eu sei que não tem nada a ver com você, mas posso me abrir? Pode. E acaba falando de problemas pessoais, às vezes de épocas não atuais, problemas que passaram, que são provavelmente o desencadeamento de algum problema agora. Então, a gente pratica muito lá essa escuta ativa e a gente não guarda para a gente. A gente compartilha em equipe porque a gente quer o melhor para aquele paciente. Então, a gente vê esse diferencial lá com a gente. Nossa, é uma atenção integral também, né? Isso. Primária e integral, devia se chamar assim. É isso aí. É bem isso mesmo. Por exemplo, a gente consegue, uma das principais causas de amputação das pessoas, principalmente estão relacionadas à diabetes. Pessoas que têm diabetes e não controlam, elas têm uma doença, elas desenvolvem uma doença chamada
neuropatia diabética, que é a dificuldade de sensibilidade nas extremidades, tanto das mãos quanto dos pés. E aí, quando o pé, a gente bota sapato, né? E muitas vezes a gente bota sapato que a gente não vê que está machucando. E o paciente que é diabético, descompensado, ele não sente mesmo. Quando ele vê a lesão tá grande, está contaminada com bactéria e muitas vezes a gente precisa amputar. Então, na clínica CI, a gente faz uma prevenção, que é a avaliação do pé diabético. Nossa enfermeira Marcele avalia todos os pés dos diabéticos, orienta e justamente previne que amanhã ou depois precisa amputar. Outra coisa que a gente faz também, que é interessantíssimo lá, é porque a gente tem mais ou menos 60% da nossa população cadastrada na Clínica CI Santos é maior de 60 anos. É isso que eu ia perguntar, né? Eu Isso. imagino que a maioria seja de aposentados e aposentadas. É a grande maioria nossa mesmo, acima de 60 anos, desculpa. E aí, esse idoso, a gente precisa monitorar. Então, a gente aplica um teste, que é o teste de índice de vulnerabilidade das condições de vida, né? Que é o IVCF-20, que ele consegue classificar aquele idoso como um idoso frágil, um idoso robusto. Aquele índice, ele mostra pra gente a vulnerabilidade daquele idoso Já preenchi isso. naquele idoso de vir a ter um problema sério. E aí envolve problemas tanto de polifarmácia, problemas patológicos, né, de doenças existentes, mas a gente avalia também o grau de depressão daquele idoso, que o idoso está muito vulnerável, né, Lu? A ter depressão. Eu tenho a Priscila, que é psicóloga lá com a gente, ela faz o acompanhamento. A gente não faz terapia psicológica lá, né? Porque aí a gente encaminha para as psicólogas adequadas da rede. Mas a gente faz o acompanhamento, a gente busca aquela família, a gente chama os parentes. Então, a gente faz um primeiro acolhimento, né? Se for o caso, falando da Priscila em específico, ela tem uma primeira consulta, né, com o participante e como ela realmente conhece muito bem a nossa rede credenciada de psicólogos, ela consegue te encaminhar para um psicólogo que, pelo seu problema naquele momento, vai se encaixar com a sua personalidade, com o seu perfil. Então, daí a importância que a gente fala. A gente não está ali para apenas tratar uma doença ativa. A gente está ali também para tentar prevenir que alguma coisa aconteça. Então, a equipe ali é muito bem alinhada, todo mundo se conversa, todo mundo troca experiências. Então, é uma coisa que realmente faz a diferença. E você...